Você não leu errado o título desse vídeo. Sim, está confirmado. Glover Teixeira vai lutar no UFC Rio, vai lutar no UFC 283, marcado para o Rio de Janeiro, no dia 21 de janeiro de 2023. E não é só isso, Glover não só vai lutar no UFC Rio, como ele vai disputar o cinturão meio pesado do UFC. E antes que vocês me chamem de louco ou digam que eu tô compartilhando fake news e que isso é tudo fruto da minha imaginação fértil, eu vou deixar vocês agora com um trecho da coletiva de imprensa do UFC 282, onde o próprio Dana White confirma a informação. Olha só. But I guess the question is, what do you do now, right? I mean, vacant title, split. You do Glover versus Jamal Hill in Brazil for the vacant title. Is that done? Done. The Octagon, we're all bummed out in my green room in the back. Somebody, and Mick had already talked to somebody, and they're like, what about doing this in Brazil? And everybody started to cheer up a little bit and got a lot more fun back in the green room, yeah. So fair to say, like, verbal agreements for now, contracts haven't been signed yet? Yeah. Okay. Tá, mas como é que isso aconteceu? Bom, pessoal, no último pay-per-view do UFC em 2022, tivemos um dos melhores cards do ano, onde apenas 2 lutas chegaram na decisão dos juízes. O resto foi tudo nocaute e finalização. O problema é que uma dessas decisões foi justamente a luta principal da noite, que foi a disputa pelo cinturão vago dos meio pesados. E para piorar a situação, a decisão foi um empate. A luta empatou. Jan Blachowicz e Magomed Ankalaev se enfrentaram e foi uma luta bem morna, clássica do Ankalaev, mas também foi cheia de reviravoltas. Os dois começaram na trocação, uma decisão que eu achei bem ousada do Ankalaev, porque a trocação é a área do Blachowicz, mas logo ele pagou o preço pela ousadia, porque o Blachowicz começou a chutar ambas as pernas do russo, que por sua vez sentiu bastante os golpes. Ele começou a trocar de base direto e claramente mancar. E a partir daí, Ankalaev mudou a estratégia, esqueceu a trocação e apostou todas as fichas na luta agarrada, que é justamente a sua especialidade. Não entendi por que ele não fez isso desde o início. Principalmente porque o Blachowicz, quando tá de costas pro chão, se mostra bem vulnerável. A gente viu isso na luta dele contra o Glover Teixeira. E vimos aqui de novo, porque no momento em que o Ankalaev passou a adotar a luta agarrada como estratégia principal, ele dominou a luta por completo. Venceu o 4º round e teve um domínio tão amplo no 5º e último round que foi um 10-8 bem claro. 2 dos 3 juízes viram também esse último round como 10-8 e foi ele que acabou causando o empate. E antes de continuar, eu queria dizer que eu concordo com o empate. Na verdade, eu também pontuei o mesmo resultado. Eu vi o primeiro, segundo e terceiro round 10-9 para o Blachowicz. 4º round eu vi um 10-9 para o Ankalaev. E o último round, o 5º round, eu vi um 10-8 também para o russo. Na soma total, fica 47-47, empate. Ankalaev ficou furioso com o resultado, exigiu que o UFC entregasse para ele o cinturão e até ameaçou deixar a organização, dizendo que não lutaria mais no UFC se eles continuassem chamando esses juízes para pontuar. Mas aí o Joe Rogan, ainda na entrevista pós-luta, cortou essa marra dele. Falou que não é o UFC que escolhe os juízes, mas sim a Comissão Atlética Estadual do governo. Depois disso, o russo ficou quieto e deixou o octógono. Já o Blachowicz foi mais honrado e humilde. Ele admitiu que não sentiu que venceu a luta e até pediu para entregarem o cinturão pro Ankalaev. Mas sabemos que não é assim que as coisas funcionam. A luta terminou em empate, ninguém venceu. Portanto, o cinturão dos meio pesados continua vago. E naturalmente, quando ocorre um empate em disputas de cinturão, o próximo passo é uma revanche imediata entre esses mesmos 2 lutadores. O problema é que Dana White odiou a luta principal do UFC 282 e afirmou que ficou decepcionado com a performance dos 2 lutadores. Ou seja, nada de revanche. E em seguida, ele confirmou uma excelente notícia para os fãs brasileiros. Glover Teixeira vai disputar o cinturão meio pesado vago do UFC no UFC Rio, contra o americano Jamal Hill. Dana White revelou que logo depois da luta entre Blachowicz e Ankalaev, ele se reuniu com Hunter Campbell, advogado do UFC, e também com os matchmakers do UFC, Mick Maynard e o Sean Shelby. E nessa reunião decidiram que o próximo passo seria isso, colocar Glover Teixeira contra Jamal Hill no UFC Rio, pelo cinturão vago dos meio pesados. Os contratos ainda não foram assinados, mas existe um acordo verbal entre os 2 lutadores.
tanto que o Glover já compartilhou a notícia nas redes sociais e o próprio Jamal Hill também. Então é só questão de tempo até os contratos serem assinados e não tem muito motivo para eles recusarem essa luta. Então está confirmado, pessoal, temos uma segunda disputa de cinturão para o UFC Rio. Agora sim, o card ficou bem mais atrativo, tem bem mais expressivo também. Afinal, vamos ter duas disputas de cinturão, Glover contra Hill e Deiveson contra Moreno 4. O empate desse sábado pode ter muito bem salvo o UFC Rio de um fracasso, porque o card não estava tão chamativo assim. Mas com mais uma disputa de cinturão e sendo o Glover Teixeira, as coisas mudam completamente. E vamos combinar uma coisa, Blachowicz contra Ankalaev só foi evento principal de um pay-per-view por causa das circunstâncias e também porque tinha presença de Paddy Pimblett no mesmo card. Porque em condições normais eu duvido muito que marcariam essa luta como o evento principal de um pay-per-view, porque ela não tem muita demanda, não é muito atrativa. E uma revanche então, marcar uma revanche desse empate, uma luta que foi bem morna e não uma guerra, seria muito difícil, não teria muita demanda. Se o empate tivesse sido uma guerra, uma luta bem disputada, como por exemplo foi o caso de a primeira luta entre Deontay Wilder e Tyson Fury, até dava pra marcar, assim, empurrar uma revanche, até teria algum certo apelo, mas do jeito que as coisas foram, dificilmente. Acho inclusive que pode ser que haja uma revanche entre os dois sem valer cinturão, mas não sei. E o engraçado é que quando anunciaram o empate, o título que eu pensei pra esse vídeo era o azar de Glover Teixeira, porque deu tudo errado. Com esse resultado, marcariam uma revanche entre Ankalaev e Blachowicz e o Glover teria que esperar mais um longo período para poder disputar esse cinturão. Mas na verdade foi muita sorte, ele vai ter a oportunidade perfeita de não só conquistar o cinturão de novo, mas também encerrar a sua carreira no Brasil. Seria histórico se o Glover conseguisse recuperar o cinturão e se aposentasse logo em seguida. Uma última despedida diante de quase 20 mil fãs brasileiros. E sim, apesar de ser uma luta bem difícil, eu acho que o Glover vai ser favorito contra o Jamal Hill. Acho que se o brasileiro conseguir colocar o americano no chão, o Jamal Hill não levanta. A maior ameaça, no entanto, é a trocação. Eu acho que o Jamal Hill tem poder de nocaute para poder derrubar o Glover. Vai ser aquela luta em que quem conseguir impor o seu jogo primeiro vai levar a melhor. Mesma coisa que aconteceu na luta entre o Blachowicz e o próprio Glover. Quem conseguiu impor seu jogo primeiro venceu. E no caso foi o Glover. E é isso, pessoal. Grandes mudanças aconteceram nesse card do UFC 282. Infelizmente eu perdi a minha aposta na Esporte da Sorte, eu tava indo tão bem, apostei 6 lutas, acertei 5 e na última eu tinha apostado no Blachowicz, mas a luta acabou em empate, perdi toda a aposta. Mas é assim, né? É isso, pessoal. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.